Hoje nós chegamos ao fim dessa série de mensagens, Vidas de Contraste. Essa série, ela teve como pano de fundo o livro do profeta Daniel. E se você está aqui nessa manhã pela primeira vez e quiser conferir, você pode acessar o YouTube ou as plataformas de podcast. Você pode ouvir as mensagens se você quiser. E hoje nós vamos, para encerrar essa mensagem, conversar, refletir à luz da palavra de Deus. E eu gostaria de começar a nossa reflexão nessa manhã reconhecendo que nós vivemos um tempo de caos, de desordem, de confusão. Essas são as palavras que me vêm à mente quando eu penso nos valores de hoje. Quando eu penso nos valores de hoje, parece que nada é muito preciso. Você, não necessariamente os seus valores, tá? Mas os valores da nossa sociedade, quando nós olhamos para o que está acontecendo no mundo, para o que está acontecendo no nosso país, para os valores que estão pautando o desenvolvimento dos jovens neste país, o que me vem à mente é colapso, caos, desordem, bagunça, é muita coisa ao mesmo tempo. Vivemos, sim, em tempos estranhos. Há uma sensação crescente de que o mundo está fora de controle. Líderes que abusam do poder. Sistemas que oprimem, que esmagam os mais fracos. E vozes barulhentas dominando o debate público, enquanto a verdade, de fato, parece cada vez mais negociável. Essas vozes barulhentas geralmente estão nas redes sociais. Ou ainda que sejam vozes de governantes, ainda que sejam vozes de pessoas que estão além das redes sociais, também estão nas redes sociais. E em meio a tudo isso, tentar viver com integridade, com compaixão e coragem parece quase um ato de resistência. Quase um ato de resistência. Na cultura em que estamos imersos, acelerada, polarizada, cansada. É fácil sentir que tudo está caótico. Nesse sentido, partindo desse pressuposto, o estudioso Charles Taylor, nós usamos bastante as suas citações ao longo dessa série, especialmente provenientes do seu livro A Era Secular. Ele diz o seguinte: vivemos numa época em que a fé, a busca por sentido, a identidade se tornaram profundamente individuais, presta atenção nisso, fragmentadas e muitas vezes confusas. A experiência do mundo como um todo coerente foi substituída por uma pluralidade de visões em conflito. E, irmãos e irmãs, faz sentido. Faz sentido que o nosso mundo hoje seja de fato essa pluralidade de visões em conflito, porque se estamos em um ambiente profundamente individualista, onde a minha opinião importa mais do que todas as coisas, onde o desempate a respeito de qualquer questão tensa e complexa da sociedade, ele acontece a partir da minha opinião, e para você a partir da sua opinião, então faz todo sentido, é esperado que tenhamos, neste momento da história, uma pluralidade de visões em conflito. Faz sentido. Faz sentido. O problema não existe quando o conflito ele existe a partir de gostos. Você prefere comprar um carro grande, mesmo que você não tenha uma família grande. Você gosta de carros grandes. A pessoa que está do seu lado prefere, mesmo que tenha uma família grande, um carro compacto. Você tem um sabor preferido de sorvete. Talvez você goste de sorvete de baunilha. E você não admite que alguém não tenha como preferido esse mesmo sabor. Mas a pessoa que está do seu lado prefere chocolate, morango, ou nem gosta de sorvete. Para uma série de coisas, está tudo bem cada um de nós termos a sua própria opinião. Isso é ótimo, é a nossa diversidade. O problema é que nós temos hoje aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo. Mais de 8 bilhões de pessoas. E quando nós temos 8 bilhões de perspectivas a respeito de pontos cruciais e determinantes da história, aí a gente tem um problema. Quando nós temos
8 bilhões de opiniões diferentes sobre pontos cruciais que vão afetar diretamente o nosso casamento, a maneira como nós criamos os nossos filhos, a maneira como nós desenvolvemos as nossas relações profissionais nos ambientes de trabalho. Quando essas opiniões elas são plurais e elas trazem conflito a respeito de coisas cruciais, então nós precisamos conversar sobre isso. Nós precisamos conversar sobre isso. Olha só. A maioria das narrativas que conflitam entre si, dessa pluralidade de visões em conflito, são resultado da nossa incapacidade de enxergar a verdade nos bastidores da história. A maioria das narrativas que conflitam entre si são resultado da sua incapacidade de enxergar o que está por detrás da história. E se houvesse algo maior acontecendo por trás dessa realidade visível? Dos problemas que nós temos enfrentado no cotidiano. As questões difíceis e complexas e líquidas dos valores morais da nossa sociedade. As questões complexas da economia e da geopolítica, do que está acontecendo hoje, você sabe muito bem do que eu estou falando. E se houver algo muito maior, muito mais profundo, muito mais amplo do que isso? E se houvesse uma narrativa mais profunda, capaz de dar sentido para a nossa história, além dessas coisas que nós temos visto nos noticiários? Eu quero convidar você a pensar comigo numa imagem, numa situação. Imagina uma casa cheia, você tem uma família grande, vai receber visita, e com muita gente e muita criança. Muita criança. Aquela bagunça boa que quem tem criança em casa sabe como é que é. E você preparou uma mesa extraordinária. Bolos, pães, sobremesa, café, suco, chá, enfim. A mesa é para vocês passarem a tarde, não é só para um momento de refeição de 20 minutos. É para vocês passarem a tarde comendo, levantando e voltando a comer e por aí vai. E lá pelas tantas, uma das crianças vem e as outras vêm junto e elas se aproximam da mesa e essa criança, ela pega o que está em cima da mesa e ela pega na forma do bolo preferido dela, bolo de chocolate, ela pega o último pedaço de bolo. E quando ela pega esse último pedaço de bolo, as outras crianças entram em parafuso. Você pegou o último pedaço de bolo? Eu que queria. É o meu bolo preferido. Aí a outra criança, não, é o meu preferido. Não, é muito mais preferido para mim do que para você. E as crianças começam a brigar, começam a discutir, porque essa primeira veio e comeu o último pedaço de bolo. Então, a mãe vê aquela bagunça e vem desesperada e fala assim, não, crianças, vocês não estão vendo todo o cenário. Vocês não conhecem os bastidores da minha cozinha. Esse não era o último pedaço de bolo. Existe uma forma de bolo lá no forno que ainda tem muito bolo de chocolate e de outros sabores. Eu só coloquei aqui na mesa alguns pedaços nessa travessa de vidro bonita, porque eu queria deixar a mesa bonita. Acontece isso, né? Essas crianças vão até o forno e elas têm uma grande surpresa. Existe muito bolo de chocolate ainda ali. As crianças não tinham consciência a respeito dos bastidores daquela cozinha. E por isso estavam brigando, se degladiando, estavam ofendendo umas às outras ali com ofensas infantis. Elas existem. E por não conhecerem os bastidores da cozinha. Isso acontece com a gente também, irmãos, irmãs. Por não conhecermos os bastidores da história, nós brigamos em função do último pedaço de bolo. Nós brigamos por coisas tão pequenas. Nós discutimos a partir de assuntos tão pobres. E quando nós fazemos isso, nós mostramos para todo mundo que nós não conhecemos os bastidores da história. Nessa manhã, eu quero convidar você a assumir. Eu quero assumir aqui a minha infantilidade. Muitas vezes eu brigo por causa do último bolo sobre a mesa, por não saber os bastidores da cozinha. Que nós possamos reconhecer nessa manhã, olhando para o livro de Daniel,
que existem bastidores, não da cozinha, mas de toda a história da humanidade. E entender isso faz toda a diferença. Esse é o tema da nossa mensagem hoje, uma fé que transcende a história. Uma fé que transcende a história. Não é difícil você encontrar pessoas que desenvolvem a sua espiritualidade a partir de Jesus, pelo menos nominalmente, ou que desenvolvem a sua espiritualidade a partir de religiões de diversas vertentes, terem um olhar fixo nas circunstâncias. Nesta manhã, nós queremos dar um passo além de maturidade, pedir para Deus que Ele nos dê a graça de desenvolvermos uma fé que transcende as circunstâncias, transcende a história que nós estamos vendo aqui nos nossos olhos ou nas nossas redes sociais. Tá? Eu queria destacar algumas coisas com vocês nessa manhã. A primeira delas é que uma fé que transcende a história é uma fé que enxerga o que está por trás dos sistemas. Nós precisamos amadurecer, irmãos e irmãs, na direção de que toda e qualquer proposta de narrativa, seja política, seja econômica, seja religiosa, ela tem por detrás de si um sistema. Tá? Olha só, livro de Daniel, capítulo 7, a partir do verso 1, você pode acompanhar comigo na sua Bíblia, na sua versão de preferência, ou aqui na Nova Versão Internacional. A palavra de Deus diz assim: no primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho: em minha visão, à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu coração de homem. Eu quero convidar vocês aqui a usar a imaginação nessa manhã. Tá? Esse texto ele requer de nós imaginação. Olha só, um dos animais, primeiro, parecia um leão, tinha asas de águia, porém, firmou-se sobre 2 pés como um homem. Preste atenção nisso. Como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Versículo 6. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Versículo 7. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Irmãos, irmãs, o livro de Daniel, ele é separado em 2 partes. Os primeiros capítulos que a gente já trabalhou até aqui, nos domingos anteriores, eles vão relatando a vida de Daniel como jovem na Babilônia, dos seus 3 amigos na Babilônia, e como
Daniel é usado por Deus para interpretar os sonhos do rei Nabucodonosor e uma série de coisas que a gente viu até aqui. Neste momento, Daniel, ele tem um sonho. Ele não está interpretando o sonho de Nabucodonosor. Ele teve um sonho e neste sonho ele teve visões. E essas visões aqui precisam ser olhadas com carinho por nós hoje. Num primeiro momento, você olha para esse leão, para essa imagem, para esse animal que parece um leão, mas tem asa de águia, outro que parece um urso, outro que tem corpo de leopardo e 4 asas como de ave, e um quarto animal que a gente não, que o narrador aqui não consegue nem encontrar um animal parecido para fazer um tipo de analogia. No primeiro momento nós olhamos para isso não tem nada a ver com a minha semana, não tem nada a ver com a sua vida, não tem nada a ver com o seu cotidiano. Porém, nós precisamos olhar para isso e entender o que está por detrás dos sistemas do nosso mundo. O teólogo João Calvino, reformador do século XVI, diz o seguinte a respeito desse texto: as visões de Daniel apontam para a redução da condição humana comum, quando homens e mulheres são privados de força e dignidade. Irmãos, irmãs, o Império Babilônico se levantou e caiu. Antes do Império Babilônico, a gente pode relatar outros, especialmente o egípcio, depois o assírio, o medo-persa, o Império Romano nos tempos de Jesus, e os impérios que vêm vigentes até o dia de hoje. E nós precisamos olhar para isso, para eles, e entender os bastidores da história. Entender que o império do consumismo, o império da compra desenfreada, o império das redes sociais, o império do estilo de vida, a partir do qual eu e você nos submetemos diariamente, ele reduz a condição humana comum. Quando você olha para esses animais que Daniel vê animais, mas eles têm forma de homem também. Eles também lembram seres humanos, vez ou outra. Por que isso está acontecendo? Porque quando nós olhamos para os sistemas desse mundo, e é isso que Daniel está enxergando, nós enxergamos coisas poderosas, animais que em alguma esfera eles chamam a nossa atenção. Porém, irmãos e irmãs, nós precisamos enxergar de que por detrás de todos os sistemas existem ações do anti-reino de Deus, que querem reduzir quem nós fomos feitos para ser. Se você pensar no quanto o mundo produz riquezas e no quanto isso está na mão de pouca gente. Se você pensar no país mesmo, nosso país, o Brasil. O Brasil é um país que tem mais de 50% da população sem saneamento básico. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Isso acontece porque sistemas injustos fazem com que haja redução da condição humana comum e homens e mulheres feitos à imagem e semelhança do Criador vivam privados de força e dignidade. Eu quero convidar você a olhar para isso, olhar para esse ponto de que existe algo, existem forças por detrás dos sistemas, não para que você passe a odiar, a evitar os sistemas que existem. Não é isso, não é esse o ponto, porque Daniel, ele trabalhava como muito próximo dos reis do Império Babilônico. Ele serviu muito de perto Nabucodonosor, depois muito de perto Belsazar e depois muito de perto a Dario. Ele viveu o tempo todo, toda a vida de Daniel, ele vive no contexto babilônico praticamente. Ele não se aparta, ele não fala assim, quer saber? Eu vou sair do Império Babilônico porque esse lugar aqui não é de Deus. Então eu vou para um lugar e vou me fechar para viver a minha fé. Daniel não faz isso. E não é isso que eu estou propondo para você nessa manhã. Eu estou propondo para você um olhar maduro de entender de que por trás dos sistemas
existem forças do anti-reino que se levantam para reduzir quem nós somos. Quem nós somos. Quando eu dependo absurdamente dos bens de consumo que esse mundo me propõe, que essa Babilônia cultural me propõe, eu estou entrando dentro desse ritmo, ou debaixo desse ritmo, que reduz quem eu fui criado para ser. Para Daniel, esses reinos não aparecem como uma imagem deslumbrante, mas como feras selvagens e irracionais, símbolos de egoísmo, crueldade, ganância e conflito. Olha que interessante. Um dos animais ali tinha dentes como de ferro, que esmagavam com muita força as suas presas. É isso que os grandes sistemas fazem com todos nós. Independentemente da sua visão política, econômica, esse não é o ponto. O que eu gostaria que você enxergasse é que esses reinos, eles podem ter uma aparência deslumbrante em algum momento, mas Daniel não enxerga isso. Daniel enxerga feras selvagens e irracionais. Irracionais. Eu quero perguntar para você nessa manhã, quantas vezes você se sentiu apenas uma peça dentro do sistema? Quantas vezes isso já aconteceu com você? De que se você tirar uma férias mais longa um pouquinho, talvez você já não se enquadre no sistema quando você retornar. Quantos de vocês já se sentiram assim? De que você é aquilo que você produz. De que você é quanto você ganha. De que você vai ser aceito se você tiver sucesso profissional e tiver uma boa formação acadêmica. Quantos de nós já nos sentimos assim em algum momento da nossa vida? Sendo que a sabedoria bíblica, ela me convida a ir numa direção diametralmente oposta a isso. De que eu sou quem eu sou porque o Pai diz que eu sou. Por que isso acontece com a gente? Por que nós ficamos tristes quando estamos desestruturados financeiramente? Quando a nossa despensa está vazia, por que também há um vazio aqui dentro? Que parece que vai nos corroer, sabe por quê? Porque a Babilônia cultural nos ensinou a pensar de que precisamos ter essas coisas. Eu quero que você olhe para os sistemas e não se afaste deles, pura e simplesmente, porque não é isso que Daniel faz, mas enxergue de fato quem eles são. Não uma imagem deslumbrante, mas feras selvagens e irracionais. Enxergue o que tem, o que existe por detrás dos sistemas. Nenhum império merece a minha e a sua lealdade. Olha só, a segunda coisa, uma fé que transcende a história, convicta, confia de que a justiça virá. Confia de que a justiça virá. Versículo 9 do capítulo 7. Olha o que o texto diz. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Algumas versões trazem a expressão ancião de dias. Um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve. O cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo. E as rodas de trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento. E os livros foram abertos. Esse ancião que Daniel está enxergando é o próprio Deus. É o grande e poderoso Deus que se assenta no trono. Olha só, versículo 11. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto. E o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Fiquei olhando até que o animal foi morto. E o corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade. Irmãos, irmãs, o que Daniel está vendo aqui tem uma projeção para o futuro do que ele está vendo naquele momento da história. E ele está vendo de que esses impérios poderosos, estes líderes fortíssimos,
eles têm prazo de validade. Por mais fortes que sejam, por mais opressores que venham a ser, eles têm prazo de validade. Tiveram permissão para viver por um período de tempo. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Preste atenção nisso, irmãos e irmãs. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Daniel está enxergando algo aqui e que faz muito sentido dentro de um sistema que oprime o mais fraco, dentro de uma roda que oprime o mais frágil. Esse chifre guerreava contra os santos. Os santos, aqui aponta, essa expressão aponta para o povo de Deus. O povo de Deus santificado, separado por Deus. O povo da aliança. O povo da aliança. Esse chifre guerreava contra o povo da aliança e os derrotava. Até que eles desenvolveram um ato de fé, é isso? Até que eles subiram a montanha, é isso? Até que eles passaram a ler os livros corretos? Não. Até que eles fizeram um curso, não. Até que o ancião, quem é o ancião? Todo-Poderoso Deus. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Versículo 26. Mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Irmãos, eu gostaria de convidar você a dar passos de maturidade no desenvolvimento da sua espiritualidade baseada em Jesus. Se você é discípulo e discípula de Jesus, eu quero convidar você a olhar para o cenário econômico e político que nós vivemos hoje, Brasil e fora do Brasil, com um olhar de quem sabe que a justiça virá. Mas não um olhar modulado nos personagens do momento. Não um olhar modulado nos partidos políticos que representam essa pauta que nos atinge todos os dias. Não, eu quero convidar você a enxergar por detrás dessa história mais próxima, nos bastidores da história. Lembra da história do bolo? Não enxerguem o pedaço de bolo que acabou. Saibam que há bastidores nessa história. E o ancião de dias, apontado por Daniel, o Deus Todo-Poderoso, segue no controle de toda a história. Certos de que a justiça virá, não entremos em discussões, em conversas que apontam para a Babilônia. Se você olhar para Daniel, para as falas de Daniel, você não vê Daniel em nenhum momento revoltado com a Babilônia. A Babilônia, gente, é a representação do antirreino na Bíblia. A palavra Babilônia decorre de Babel, lembra? Gênesis 11. O povo que é misturado por Deus porque queria subir, construiu uma torre para dar de dedo na cara de Deus. A palavra Babilônia representa na sabedoria bíblica um povo que se opõe a Deus. E quando você olha para Daniel, Daniel não faz isso em momento nenhum de forma que chame a nossa atenção. Por quê? Porque Daniel tem uma fé que transcende os bastidores da história. Daniel tem uma fé que transcende as circunstâncias do momento. A fé de Daniel transcende a Babilônia. A minha e a sua fé tem que transcender esse momento histórico que nós estamos vivendo também, caótico e colapsado. O pastor Timothy Keller, pastor, plantou uma igreja em Manhattan, em Nova York. A respeito deste texto, ele diz o seguinte: o povo de Deus sempre viveu em meio a impérios que parecem invencíveis e opressores. Não é exclusividade minha e sua, não era exclusividade do povo de Deus na Babilônia também. Daniel 7 mostra que por mais que esses poderes pareçam reinar, é o ancião de dias quem se assenta no trono. Ele julga, ele entrega o reino aos seus santos. Isso é esperança real em tempos
difíceis. Nós vivemos dias difíceis. Se você der uma passeadinha pela América do Sul, outros países também vivem momentos difíceis. Países europeus também vivem momentos difíceis, especialmente no leste europeu. Na Ásia, vários países. Na África, vários países. A dificuldade, irmãos, não é exclusividade de nenhum tempo, de nenhum país. As dificuldades sempre vão existir. Às vezes elas serão estruturais, financeiras, às vezes elas serão morais, às vezes elas terão cunho religioso, elas sempre vão existir. O ponto é, eu e você temos que saber que é o ancião de dias que se assenta no trono. Deus segue no controle da história. Eu queria passar um livro para nós lermos juntos e entendermos que existe uma fé que transcende os bastidores da história, mas não é possível. Esse olhar, essa fé é um presente de Deus para mim e para você. É uma capacitação que o Espírito Santo nos dá. Eu quero desafiar você a seguir nessa direção. Por quê? Deus não está distante, indiferente ou inerte. Ele vê e age. E no tempo certo, o que é torcido será endireitado. Olha só, gente. Endireitado aqui sem nenhuma perspectiva, ok? Por favor. Política ideológica. Se eu tivesse lembrado disso na hora, eu teria escolhido outra palavra. Para manter imparcialidade. Irmãos, olha só. Às vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim, olha, por que Deus não intervém? Por que Deus não faz nada? No que está acontecendo aqui nessa região, ou neste país, nessa situação. Cristãos sendo perseguidos. Recentemente, vários cristãos foram mortos na Nigéria, que é um dos países que mais tem cristãos na África, no continente africano. E por que Deus não faz nada? Por que Deus... Não, o ancião de dias está no trono. Tudo vai ficar bem. Só que a nossa perspectiva de história é imediatista. E nós precisamos aprender com Daniel. Daniel, essa história aqui, gente, do capítulo 7, ela está, na verdade, no meio da história que a gente contou semana passada. Apesar de Daniel contar antes, essa história aqui acontece antes. Porque o Nabucodonosor foi sucedido por Belsassar. Depois veio o rei Dario. E essa história aqui é no reinado de Belsassar. Aqui, nesse momento aqui, Daniel tem mais ou menos 70 anos de idade. Daniel cresceu no Império Babilônico. Daniel cresceu distante de casa. Daniel cresceu vendo injustiças. Daniel viu muita gente boa morrendo por capricho do rei. Daniel viu muita coisa acontecendo que não tinha nada a ver com os valores do reino de Deus que ele aprendeu com seus pais. E Daniel nos passa uma mensagem ao longo de todo o seu livro de que Deus segue no controle da história e de que ele tinha convicção de que Deus não estava distante, indiferente ou inerte. No tempo certo, e esse tempo certo aqui é o Kairós de Deus. O tempo de Deus. Neste tempo, tudo vai ficar bem. Mas para que você enxergue isso aqui profundamente, existencialmente, você precisa pedir para Deus nessa manhã uma fé que enxergue além da história, que transcenda os bastidores da história. Senão, a gente fica doido, não é verdade? A gente fica maluco. Imagina os noticiários da Babilônia. O rei Nabucodonosor faleceu. Agora tudo vai melhorar. Aí vem Belsassar. O rei Belsassar faleceu, agora vem Dario. E as coisas só pioram. O povo de Deus continua vivendo caos, colapso, desgosto. Nós precisamos ter essa perspectiva em meio à Babilônia cultural que vivemos. Uma terceira coisa, irmãos, que eu queria destacar com vocês. Uma fé que transcende a história participa do mundo que quer construir. Irmãos, irmãs, nós queremos construir uma família, amizades, um bairro, uma cidade, um país, em diferentes perspectivas, em diferentes dimensões. Nós queremos um tipo de mundo, não é verdade?
Você quer um mundo onde seus filhos cresçam de determinada forma, não é verdade? Nós esperamos isso, ainda que você saiba que não é tão simples assim, não basta querer, mas você quer. Eu quero convidar você nessa manhã, a partir desse texto, a participar do mundo que você quer construir. Olha só, versículo 18, olha o que o texto diz: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Daniel está enxergando os 4 tipos de reino ali terão prazo de validade, eles cairão, eles perderão toda a autoridade, mas os santos do Altíssimo, ou seja, o povo da aliança, receberá o reino e o possuirá para sempre. Para sempre. Isso não vai ter fim. Versículo 27. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Gente, isso aqui é muito bonito e difícil de acreditar. Mas o que o texto está falando para nós aqui é que toda essa glória, todo esse poder que diferentes impérios tiveram ao longo da história, isso aqui será entregue, ou já foi entregue, para os santos, para o povo da aliança. Para o povo da aliança. Sobre isso, o missiólogo Michael Gorin diz o seguinte: o papel dos santos em Daniel 7 aponta para o papel da igreja. Sofrer com Cristo, reinar com Cristo e viver de modo que o mundo veja o caráter do Rei verdadeiro. Irmãos e irmãs, esse livro de Daniel, esse capítulo 7, ele nos lembra nessa manhã de como nós devemos viver como igreja. Vivemos num contexto difícil, tal como Daniel? Sim. Babilônia é cultural. Nós vivemos, e não é agora, não, 2025. Nós vivemos desde Gênesis 3. Desde o pecado. Desde que o ser humano optou por se desconectar de Deus. Nós vivemos Babilônia cultural. E qual que é o nosso papel como povo de Deus aqui? É sair na mão com quem pensa diferente de nós? Qual que é o nosso papel aqui? Encher o carro de adesivo e dizer: o Brasil é do Senhor Jesus? O nosso papel é sofrer com Cristo, reinar com Cristo e viver de modo que o mundo veja o caráter do verdadeiro rei. O caráter de Jesus. Não o caráter de Nabucodonosor, nem de Belsazar, nem de Dario. O caráter de Jesus. O caráter de Jesus. E é interessante que quando a gente olha para essa história de Daniel, o livro de Daniel acontece mais ou menos 560 anos antes de Jesus. Daniel está profetizando ali a respeito de algo que aconteceria, mas que hoje, 2025, nós sabemos que aconteceu. E é por isso que eu queria destacar com vocês, para a gente concluir, a quarta coisa: uma fé que transcende a história, conhece o verdadeiro rei. Daniel, ele profetiza ali e as suas visões apontam para o verdadeiro rei que eu e você conhecemos revelado em Jesus. Olha o que ele vê, versículo 13 e 14. Em minha visão, à noite, vi alguém semelhante ao filho do homem, a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Irmãos, o que Daniel está dizendo? Daniel está apontando para aquele que viria, está apontando para Jesus. Jesus usa nas suas falas essa expressão aqui, filho de homem, aproximadamente 40 vezes nos evangelhos. 40 vezes. Jesus se apropria dessa imagem que Daniel tem em sua visão para dizer: ele é o filho do homem. Jesus é aquele vindo com as nuvens dos céus. Jesus é aquele que recebeu autoridade, glória e reino.
Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram e o adorarão para sempre. O seu domínio é um domínio eterno que não acabará. O seu reino jamais será destruído. Jesus é o Filho do Homem, o verdadeiro rei de toda a história. E eu quero convidar você nessa manhã a modular sua visão nessa direção. E isso, gente, não pode ser parte de um processo cognitivo. Isso tem que ser algo que o Espírito Santo venha fazer em mim e em você nessa manhã. A nossa tendência em dias difíceis é olhar para Nabucodonosor, Belsazar, Dario, o Império Babilônico e dizer que a culpa é do Império. A nossa tendência é esperar que um novo governante venha e agora assuma o nosso povo e conduza o nosso povo de forma próspera e harmônica. Mas o que Daniel está nos mostrando aqui é que o único rei que merece a minha e a sua lealdade não virá após o Império Babilônico cultural. É Jesus que já entrou na história, que já deu a sua vida por nós. Morreu crucificado e ressuscitou 3 dias depois. E é por Ele que nós estamos aqui nessa manhã ao redor da mesa. Graças a Ele e por Ele. Eu queria mostrar para você esse diagrama que aponta revela a grande história revelada nas Escrituras. Eu quero que você entenda os bastidores da história. Os bastidores da história. Quando estamos envolvidos num processo de exílio cultural babilônico, seja o literal, seja um cultural como o que vivemos, nós achamos que o problema é isso. Porém, quando nós olhamos para as Escrituras, nós descobrimos que esse primeiro símbolo fala da criação, essa seta virada para baixo. Deus criou todas as coisas perfeitas, harmônicas, pacíficas, maravilhosas, relacionamento perfeito entre você e Deus, entre você e a pessoa que está aí do seu lado. Porém, o segundo símbolo fala para a gente do pecado. O caos não é decorrente da Babilônia. A Babilônia é um produto do pecado. A Babilônia é um resultado do pecado. O problema é que eu e você, humanidade, nós nos desconectamos do Criador. E nós nos esquecemos de que o verdadeiro rei é Cristo. O verdadeiro rei não é o dinheiro. O verdadeiro rei não é o sucesso profissional que você venha a ter. O verdadeiro rei não é o reconhecimento que você venha a ter em função das suas qualidades, das suas virtudes profissionais. O verdadeiro rei da sua e da minha história, da nossa comunidade, precisa ser aquele que foi prometido para Israel, e essa seta que aponta para frente é o povo de Israel que viveu para trazer de si alguém que venceria os poderes das trevas, que venceria o mal, o antirreino, e esse alguém é o Filho do Homem. É alguém semelhante a um filho de homem, Jesus Cristo, que entrou na história para mudar a minha e a sua história. E o penúltimo símbolo ali, irmãos e irmãs, essa seta que aponta para frente também com esse A de Ático, a nossa comunidade cristã em missão, nós estamos também apontando para algo. Perceba, nós somos uma seta que aponta para frente. Aponta para quê? Aponta para a última seta para baixo, que é a nova criação. Nós somos as pessoas que vivem não para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Nós somos as pessoas que, a partir de nossa vivência, nós apontamos para uma vivência que um dia será totalmente possível. O reino de Deus perfeitamente visível. Perfeitamente visível. Mas enquanto isso, enquanto não estamos lá, nós, como spoiler da eternidade, nós mostramos aquilo que há de vir. Como? Não achando que o sucesso, não achando que a melhoria para mim e para você tem a ver com algo que está no sistema. Deus, nessa manhã, quer desenvolver em nós uma fé que transcende a história. Para isso, nós precisamos conhecer os bastidores da história. E assim como Eugene Peterson, pensar no seguinte: Jesus toma emprestado o título de Daniel para nos ensinar que o seu reinado é diferente. Olha só, gente, o reinado de Jesus é diferente. Ele governa através da obediência, do serviço, da cruz.
O Filho do Homem não impõe domínio, mas o recebe do Pai após ser fiel até o fim. Não troque a sua lealdade. Ou melhor, não entregue a sua lealdade a ninguém, senão a Jesus. Jesus é o Filho do Homem profetizado por Daniel. E o Filho do Homem não impõe domínio. O Filho do Homem não nos subjuga de uma forma não condizente com os valores, paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. O Filho do Homem recebe o domínio do Pai após ser fiel até o fim. Por que fiel até o fim, irmãos e irmãs? Porque por causa da fidelidade dele, eu e você temos lugar à mesa. Por causa da fidelidade de Jesus, independentemente de como você chegou aqui nessa manhã, você tem um nome e um lugar à mesa. Não é em função de sistemas, de impérios que existiram ou que porventura venham a existir. Você tem um lugar à mesa e um nome à mesa, porque Jesus foi fiel até o fim. Jesus foi fiel até o fim. Não perca isso de vista. Não perca isso de vista nos dias mais difíceis, nos dias mais conflituosos, nas situações mais complexas. Não perca os bastidores da história de vista. O que a gente pode levar para casa do que a gente conversa nessa manhã? Você conhece os bastidores da história. Portanto, não se esqueça de que os impérios deste mundo não merecem a sua lealdade. Os impérios deste mundo, eles são injustos não porque eles são o problema, mas porque eles são um produto do problema. Lembre-se disso. Essa conversa não é uma conversa contra um partido político A, B ou C, contra o governo dos Estados Unidos ou do Brasil. Essa conversa aqui é uma conversa que aponta para o verdadeiro fato gerador dos nossos problemas, que é a desconexão minha e sua de Deus. Você conhece os bastidores da história. Portanto, não se esqueça de que os impérios deste mundo não merecem a sua lealdade. Lembre-se, Deus não está distante ou inerte diante dos nossos problemas. Lembre-se de que toda a história está sob o seu controle. Teologicamente, qual a garantia que a gente tem disso? Por que eu posso acreditar que Jesus está de fato no controle? É porque apesar de Jesus ter sido crucificado, morto, 3 dias depois Jesus ressuscitou. E se é verdade que Jesus ressuscitou, então toda a narrativa bíblica é digna de confiança. E se toda a narrativa bíblica é digna de confiança, então você sabe quem está no controle da história. Você sabe quem está no controle da história. Apesar de quem somos, nós somos pecadores, hein? Eu sou muito pior do que aquele menino que estava brigando com os outros aqui por causa dos pedaços de bolo. Nós somos falhos e pecadores. Apesar de quem somos, Deus nos chama, os santos, o povo do Altíssimo, o povo da aliança, para que participemos do que Ele está fazendo. Nós podemos participar do que Deus está fazendo e nos conectar às pessoas que ainda não sabem de que o ancião de dias está no trono. As pessoas que ainda não sabem de que Jesus é o Filho do Homem, que detém toda autoridade, domínio, glória sobre todas as coisas. Por último, lembre-se, uma fé que transcende a história sabe de que Jesus é o único e verdadeiro Rei que merece toda a nossa lealdade. Jesus é o único e verdadeiro Rei. E prostrar-se diante de Jesus, irmãos e irmãs, não pode ser algo nominal. Você não preenche uma pesquisa do IBGE dizendo que você se submete ao senhorio de Cristo. Não é assim que funciona. Você precisa submeter seus pensamentos. Você precisa submeter as suas convicções. Você precisa submeter a Cristo o seu comportamento, visível
e invisível. E isso é algo que só o Espírito Santo pode fazer. Eu queria orar com você neste momento, pedir para o Espírito Santo nos encher dessa convicção e dessa vida leal a Cristo, capacitados pelo Espírito Santo. Vamos lá? Deus de graça, nós reconhecemos nesta manhã que a nossa visão é rasa demais. A nossa visão, ela é circunstancial e imediatista, e por isso nós sofremos demais quando percebemos que só há um pedaço de bolo na travessa. Mas Deus, nesta manhã, descortina a história diante dos nossos olhos e mostra, e nos relembra, e nos capacita, Espírito Santo de Deus, a enxergar de que o Senhor continua no trono, de que o Senhor governa com autoridade e poder para todo sempre, e de que Cristo é o verdadeiro Rei, amoroso, gracioso, misericordioso, que merece a nossa fidelidade. Capacita-nos a viver vidas de contraste nesta Babilônia cultural, que não sejamos parecidos com aqueles que se curvam diante de Nabucodonosor, Belsazar ou Dario, mas que nós sejamos parecidos com Daniel, com aquele que tem um olhar que transcende a história, e parecidos com Daniel, que sejamos parecidos com o Senhor Jesus. Por favor, Pai, capacita-nos nesta direção. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.